Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Uma coisa que vem acontecendo comigo nos últimos tempos é que eu tô recebendo várias mensagens sobre a forma como eu me visto. Eu amo seu estilo. Poderia falar mais sobre o seu estilo. Adoro os looks que você posta. Fala um pouco mais sobre isso. E eu confesso que eu não sei sobre o que as pessoas querem que eu fale em relação a isso. E aí, quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, eu falei, caramba, é uma boa pauta pra eu compartilhar no Mixed, porque acho que aqui, nesse monólogo gigantesco, eu acabo tirando várias conclusões e organizando os meus pensamentos. Então, seja bem-vindo a mais uma terapia comigo mesma, pra mim mesma, e que você tá fazendo parte, ouvindo. Muito obrigada por estar aqui. Queria agradecer também aos apoiadores. No último episódio eu falei sobre o Mixed ter um financiamento coletivo e a gente tava com 58 apoiadores, agora somos 65! Tô muito feliz. Além de você fazer parte no grupo de Telegram para estar mais pertinho aí de mim e de outras pessoas que também ouvem, você ganha um episódio exclusivo dos apoiadores todos os meses. Um episódio mensal exclusivo para essas 65 pessoas que estão me apoiando. Eu espero chegar até o final do mês. Ou melhor, até o final do ano, que não falta tanto tempo, a gente já tá em outubro, meu Deus do céu, com pelo menos 100 apoiadores. Será que a gente chega a essa marca? Me ajuda aí, considere se tornar uma apoiadora, apenas R$5 mensais e você já faz parte do Telegram e recebe um episódio exclusivo todos os meses, tá bem? Então tá bem. Pois bem, sobre meu estilo, né? Eu comecei a pensar um pouco na Michelle adolescente, um pouco na Michelle... Olha, acabei de receber uma mensagem. Amei o seu look, muito diva. É disso que eu tô falando. Pra mim, tá tudo muito novo nesse sentido. Por quê? Vamos começar do começo. Quando eu era pequena, eu gostava de me vestir muito do que a moda dizia, sabe? Eu percebendo agora, eu tinha pouca voz pra muita coisa e eu achava que eu precisava sempre me encaixar em turminhas pra ser bem aceita, pra ser bem recebida e tudo mais. Eu sempre estudei em colégios particulares, mas não porque os meus pais podiam bancar isso. Eu tô na cozinha, então se tiver barulhos estranhos, vocês já sabem. Esse, por exemplo, é o barulho da máquina de lavar louça. Então, é meio que o que tem pra hoje, já que o Lucas tá trabalhando de casa e tá tendo reuniões também. Mas vamos lá. Acho que eu já comentei com vocês um pouco sobre isso, mas eu meio que fui ensinada desde pequena a não muito falar o que eu pensava, né? Era sempre muito tipo, você precisa seguir isso, você precisa fazer aquilo. A minha família ela sempre me ensinou dessa forma, sabe? Tipo, meus pais não abriam espaço pra perguntar minha opinião, eles simplesmente falavam que era assim e pronto. Mas porque era assim que os pais deles tinham educado eles e enfim. Então, conversando muito com o Lucas, que teve uma criação completamente diferente da minha, a gente sempre chega a essas conversas e esses pontos, assim, onde ele tinha muita voz pra falar o que ele achava que estava errado, pra reclamar, pra tipo, eu não quero fazer isso, por que eu tenho que fazer isso? E pra mim era, Michelle, tem que fazer isso, tá? Tá bom, vou fazer. E não tinha muita pergunta, sabe? Porque eu sabia que eu tinha que fazer e se eu não fizesse, eu ia me dar mal. Então, eu também sempre estudei em escolas particulares, não porque os meus pais podiam pagar, mas porque... Não é que eles não podiam pagar, eles podiam, eu sempre tinha bolsa, eles pagavam uma parte, mas meio que a prioridade deles era a minha educação. Então, não é como se as outras esferas da minha vida combinassem com o fato de eu estar numa escola particular. Então eu sempre fui a pessoa menos rica ou mais pobre da escola particular. E aí eu sinto que ter convivido muito nesse universo me mostrava coisas que eu não podia ter, mas aí eu ficava frustrada por não poder ter e eu queria aquilo e tal. Então quando eu conseguia poucas das coisas que as outras pessoas tinham, eu queria que fosse igual a elas, porque eu queria, tipo, sei lá, né, ter tudo aquilo que elas tinham. Caprica desde cedo, né? Então, sei lá, era o sapatinho da Eliana, tá bom, vou ter, era não sei o que, não tinha muito um estilo, entendeu? E também minha mãe gostava de me vestir, eu acabava
Acho que definindo muito também do que eu poderia comprar ou não. Então, tinha muitos desses fatores, né? E eu pontuo isso agora, porque hoje em dia eu vejo muitos pais que deixam os filhos se vestirem, sabe? Tipo, que dão mais liberdade para eles escolherem. E, enfim, acho que a educação com crianças e adolescentes mudou muito nos últimos anos e talvez seja porque isso aparece mais para mim, eu tô mais perto dessa bolha agora, mas na minha época era muito diferente, completamente diferente. Então, como criança, eu não tinha meu próprio estilo. Depois que eu fui ficando mais adolescente, eu continuava meio sem voz, assim, sabe? Eu continuava achando que eu colocar um salto, uma saia e blusa X era o bonito. E só assim as outras pessoas iam gostar de mim, me querer, me amar. Várias camadas aí. Se você olha minhas fotos dessa época, uma hora eu tô mais roqueira, outra hora eu tô parecendo que tô num show do Nat Roots, na outra eu tô parecendo que eu fui pra um sertanejo Vila Mix, na outra eu tô parecendo que eu sou uma cocotinha. Não tem muito, sabe? Alguns chamam de eclética, pode ser, mas eu acho que é porque eu não tinha muita personalidade definida. Isso transparecia muito na roupa que eu usava, né? Eu acho que uma coisa tá muito ligada à outra, né? O quem somos, a imagem que a gente tem, a imagem que as pessoas têm da gente, com a roupa que a gente usa, meio que é uma combinação de tudo. Às vezes a pessoa não te conhece, mas ela não precisa nem conversar com você, só do jeito que você se apresenta, ela já pode tirar algumas conclusões, se estão certas ou não, só depois ela vai saber. Mas isso acontece, a gente pré-julga as pessoas todo o tempo. E não tô falando de um jeito ruim, de tipo, nossa, pré-julga como se fosse, sei lá, algo horrível, mas pré-julga no sentido de tirar algumas conclusõezinhas ali e tal. Então, eu acho que também durante a minha adolescência eu entendia pouco do que eu gostava. Aí eu fui para os Estados Unidos e lá eu acho que eu me senti de novo influenciada, mas eu já estava um pouco mais próxima do que talvez eu gostaria de ter como um estilo. Mesmo assim, eu sinto que muito das minhas amizades me influenciavam de alguma forma e hoje eu sinto até que uma amizade minha que eu tive durante o intercâmbio era meio complicada pra mim. Eu me sentia talvez até um pouco manipulada. E eu não acho que essa pessoa sabe disso, sabe? Eu não acho que essa pessoa se sentia dessa forma. Mas hoje, olhando pra trás e pensando em alguns momentos, eu acho que tinha muito essa coisa de você tem que ser assim, assado, senão não faz meu tipo, e senão não precisa me chamar de amiga e tal. Então eu acho que por algum tempo ainda nos Estados Unidos eu também tive isso, assim, mas eu acho que comecei a me encontrar um pouco mais, até porque eu comecei a fazer um pouco mais de dinheiro e consegui ir comprando mais do que eu achava que eu gostava. Assim, de 2014 para 2024, temos uns 10 anos de muita mudança de vida, de país, de profissão. Foi quando eu troquei a minha profissão anterior para o que eu faço até hoje, sabe? Momentos pessoais, de amadurecimento, dos 20 aos 30, assim, eu sinto que, sei lá, eu vivi esses últimos 10 anos mais do que os primeiros 20 anos da minha vida, porque de fato, a gente faz muita escolha, a gente passa por momentos bem marcantes, assim. Eu acho que tudo isso meio que foi me moldando, com certeza, até o que eu sou hoje. Mas pra encontrar o estilo que hoje em dia as pessoas falam ser tão legal e que é tão eu precisei passar e flutuar por muitos outros e me sentir completamente perdida. Aquela coisa de pegar roupa emprestada da amiga e ela não ter nem nada a ver com você e você não se olhar no espelho e pensar que tinha alguma coisa errada, sabe? Era meio que, ai não, é só porque é uma roupa nova, eu não quero repetir a minha, eu vou usar essa daqui. E eu não prestava muita atenção. Quando eu, sei lá, tava assistindo alguma coisa, folheando uma revista ou, sei lá, até assistindo algum vídeo, eu nunca reparava muito, assim, no que as pessoas estavam usando. Porque eu acho que, pra mim, era um bloqueio tão grande pensar em moda, porque eu achava que eu não sabia nada sobre, que eu também não podia olhar pra dos outros e, tipo, tirar as minhas próprias conclusões, sabe? Eu conseguia entender o que eu achava bonito e não, mas não entendia, tipo, o que daquilo eu achava bonito, o que eu não gostava. Também não tinha muita noção sobre o meu corpo. Por muito tempo eu falei pra vocês, eu tomei banho de luz apagada e eu
evitava olhar o espelho, enfim, achava que o meu quadril era largo demais, então eu ia sempre cobrir ele com uma jaqueta amarrada na cintura, ou eu não precisava gastar dinheiro com roupa, porque isso é tão supérfluo, eu vou guardar, e eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, mas eu não posso gastar com roupa. Então, a minha cabeça era muito extrema nesse sentido, e eu sempre ouvi tantas pessoas falando que, roupa é um negócio tão fútil, a blogueira de moda, não sei o que eu acabei criando um distanciamento por muito tempo disso, porque eu achava que não era esse tipo de comunicadora que eu queria ser, não era esse tipo de, de conteúdo que eu queria trazer. Então, se você parar pra pensar e olhar minhas fotos, amigas, o glow up veio, né? Porque eu não me importava de usar a mesma roupa 400 vezes. Eu acho que realmente as pessoas não precisam se importar, mas não era nem uma roupa bonita, sabe? Não era nem como se fosse tipo, sei lá, eu usava porque eu realmente achava aquilo bonito. Era meio que eu usava porque eu usava. E eu não me perguntava muito se eu tava me sentindo bem. Eu não olhava pra mim. Eu acho que esse era o grande lance. Eu não olhava pra mim e não me olhava com olhos de, putz, alguém pode me achar bonita ou alguém pode ter algum interesse. Eu acho que eu tava num momento tão confortável, mas um confortável ruim, que eu não cuidava muito de mim. E eu também achava que se eu performasse muita feminilidade, isso seria um pouco ruim, e que eu não queria ser essa pessoa fútil e tudo mais. Várias crenças limitantes na minha cabeça, várias crenças de que, de que foram colocadas de muitas formas, e eu peguei o que eu achava que era ruim e fiquei achando que todo ao redor daquilo, sobre aquilo, o assunto, moda, estilo, enfim, seria uma perca de tempo, seria algo que não faria sentido e que eu não precisaria me interessar, pra pula um momento em que eu realmente tirei várias amarras, que eu vim morar no exterior, que eu comecei a passar por um processo de autoconhecimento como nunca. Assim, os últimos 3 anos morando aqui bateram também com os meus anos de retorno de Saturno. Então, meio que tudo fez parte junto, assim. E eu já falei como o retorno de Saturno é babado. E o que eu sinto é que eu fui me conhecendo mais, e com isso eu fui conhecendo mais do que eu gosto, e com isso eu fui dando mais atenção aos pequenos detalhes e me mimando mais de diversas formas, e uma delas comprando roupas que eu comecei a achar bonito e não comprava porque achava que eu não merecia. Gastar X ou Y comigo mesma era sinal de, meu Deus, que absurdo, que dinheiro jogado fora, mas eu não me importava e nunca me importei de dar presente pros outros ou gastar aquele dinheiro de alguma outra forma, sabe? Ou simplesmente só guardar, mas putz, eu trabalho tanto, foi essa virada de chave, assim, de tipo, eu trabalho bastante, eu mereço isso aqui que eu quero, eu mereço, e eu acho que foi aí, com a junção disso tudo, que eu comecei a me olhar com mais carinho, com mais amor, com mais essa coisa de que bonita, nossa, tá bem gata, hein, nossa, isso aqui ficou bom, mas isso aqui ficou bom porque o seu corpo é assim, e aí você gosta disso, isso te deixa confiante, isso aqui não é muito legal. E eu acho que quanto mais a gente se conhece em todas as esferas, mais a gente se sente bem pra se agradar, pra se vestir, pra qualquer coisa. On top of all of this, no topo disso tudo, eu também fiz minha coloração pessoal há 2 anos mais ou menos, e aí eu descobri, né, que minha paleta era outono puro e tal. Acho que eu fiz um episódio aqui no podcast falando sobre, porque realmente foi um divisor de águas, assim, foi uma coisa que eu, putz, é verdade, faz sentido. E ter algo pra me basear, saber que, tipo, não é só porque eu gosto, é porque eu sei que realmente faz bem e faz sentido e fica legal por conta do meu tom de pele, por conta disso, daquilo, que é tudo levado em consideração, né, dentro desses estudos, que aí me dá mais empoderamento ainda pra, tipo, realmente, vou levar essa calça nessa cor, nessa modelagem, porque faz sentido pra mim, faz sentido pro meu corpo, tá na minha paleta, vai ficar bom. E de fato fica, porque daí também, como eu sigo meio que uma paleta de cores e uma ideia ali do que eu sei que fica legal, meio que uma coisa começa a combinar com a outra, e o meu guarda-roupa, ele nunca foi tão versátil no sentido de eu não preciso
muita roupa. Talvez seja a época em que eu tenho menos roupa da minha vida, mas que elas combinam entre si. A maioria dos looks que as pessoas me elogiam são looks que eu já usei em temporadas passadas da minha vida, ou peças, pelo menos, que eu já usei 1000 vezes, mas estou usando de um jeito diferente, com uma sobreposição, com um casaco diferente, sei lá, abotoado de outra forma, enfim. São todas essas coisas que eu comecei a observar mais e a prestar mais atenção e a me interessar sobre moda depois que eu entendi que sim, eu merecia ouvir as minhas vontades em relação a esse assunto. Não, eu não seria uma pessoa fútil se eu prestasse atenção no meu estilo, na forma que eu me visto e na minha imagem. Não, tá tudo bem eu performar a feminilidade que eu quero, do jeito que eu quero, pintar minha unha como eu quero, passar maquiagem ou não, sabe? Sem ser algo pesado como era antes pra mim. Hoje as coisas são muito mais leves, de eu, tipo, me visto assim, me cuido assado porque eu gosto, porque me faz bem. E não porque, é porque eu preciso me provar isso ou aquilo. E acho que isso é um dos maiores exemplos e histórias que a gente tem pra contar de como a gente amadurece na nossa vida, né? Dessa coisa de, quanto mais velho fica, menos dá bola pra opinião dos outros. E eu concordo muito, porque eu acho que mais a gente se conhece e mais a gente sabe o que faz bem pra gente, menos a gente precisa da aprovação alheia, porque a gente sabe o que tá no nosso coração, qual é o nosso propósito, os nossos valores já estão muito bem definidos, a gente já se conheceu do avesso, de cabo a rabo, e entende que aquela saia que todo mundo tá usando e, putz, nossa, vários fashionistas estão usando, não vai ficar legal em você, porque você já testou outras vezes e não gosta, mas você também não se sente na obrigação de ter porque todo mundo tá usando. Tenha o seu estilo e mantenha o seu estilo da forma que você acha melhor. E eu tô falando aqui em um estilo como algo, tipo, dentro de uma caixinha, mas não necessariamente precisa ser. Tem muita gente que pode todo dia se vestir de um jeito diferente. Eu acho que isso até combina com algumas pessoas que são mais essas pessoas espontâneas, extrovertidas e tal. Pra pessoa que eu sou, e me conhecendo do que eu gosto, hoje em dia eu sinto que grande parte da minha vida fui o que os outros queriam que eu fosse, ou eu me colocava na posição de ser algo que eu não era para poder agradar os outros. E isso de diversas formas. E hoje em dia eu me sinto muito mais eu, e eu sinto e eu entendo o que me agrada, e eu acho que por isso eu tenho um estilo tão bem definido hoje em dia, sabe? É aquela coisa de não tem como errar. Eu sei, eu me conheço e é isso. Então, quando as pessoas me falam e me dão esses elogios hoje em dia, eu levo mais pra esse lado de isso é um sinal de que eu me conheço o suficiente, isso é um sinal de que eu ouço as minhas vontades e que eu tô me vestindo primeiramente pra mim do que qualquer outra coisa. Mas também não vai me pedir pra falar sobre moda, o que combina com o que, baseado na teoria X ou Y, porque isso eu não vou saber. Eu sei o que faz sentido pra mim e eu não tô aqui pra cagar regra pra ninguém, assim. Eu acho que cada um se veste do jeito que quiser, mas eu gosto de seguir algumas pessoas que têm um corpo parecido com o meu, gostam de mais ou menos a mesma paleta de cores que eu, se vestem, sabe? Eu vejo algumas peças que essa pessoa tem, que eu também tenho, e aí eu passo a acompanhar e a, de repente, pegar isso como uma inspiração. Agora, não faz sentido eu, sei lá, seguir uma pessoa completamente diferente e achar que a inspiração pra mim vai estar ali, porque ela não vai estar. A gente tem que encontrar algumas coisas, algumas semelhanças nisso tudo e ver o que se encaixa, o que faz sentido, o que não faz. Então, enfim, eu acho que eu sou muito boa em dar dicas quando o assunto é moda, quando é, por exemplo, uma mala pequena para você viajar, que nem eu fui para a Escócia com uma malinha minúscula, e no final das 2 semanas, quase 3, eu já não tava mais aguentando as minhas roupas, porque eu já tinha feito todas as possibilidades de mistura de peças possíveis e não tinha mais, entendeu? E aí eu já tava, putz, mas se eu tivesse aquela outra blusa ia ficar muito mais legal aqui. Foi um pouco chato esse final da viagem nesse sentido. Mas eu sou muito boa em fazer malas
onde as roupas combinam entre si. Ou então eu já vou pro meu quarto inverno europeu, então eu já entendo as marcas que são boas para comprar para você ficar quentinha, ou quais são as camadas certas para fazer, o tipo de casaco que vai aguentar um frio de 10, de 5, de menos 10 graus. Então, essas coisas práticas da moda eu gosto. Sabe, essa coisa de ter uma praticidade e essa coisa do dinâmico e do educativo atrás, é o que eu acho bacana. Agora, simplesmente montar um look, eu não saberia falar, tipo, eu fiz isso por causa disso. Não, eu sei pra mim. Agora, pras outras pessoas, eu ia ficar um pouco tímida ainda, sabe? Eu ia me sentir um pouco fora da minha zona de conforto nesse sentido. Mas já tô aqui brisando sobre várias coisas aleatórias. Mas eu só queria conversar um pouco com vocês sobre imagem, estilo, porque eu acho que é algo que talvez você que esteja me ouvindo por muito tempo também achou que fosse simplesmente algo fútil, algo que não é pra você, algo que não tem nada a ver com você, por X ou Y do que te falaram a vida toda, ou por alguém já ter falado mal de alguma roupa que você usou. Eu sempre me senti inapropriada, sabe, para os lugares que eu frequentava, quando eu tinha essas amigas que eram mais ricas e tal. Eu sempre achava que eu precisava de uma roupa nova, porque minhas roupas nunca pareciam boas o suficiente. Isso tudo por uma pressão que talvez o meio que eu estava me colocava, mas que principalmente eu me colocava também. Quando eu comecei a criar conteúdo, ainda no blog, numa cidade pequena, com outras criadoras de conteúdo, também blogueiras na época, e tinha muito aquele kikiki, né, de evento e coquetel e marca X e marca tal, e a maioria delas falava sobre moda e beleza, e eu nunca me encaixei nisso de moda e beleza, e eu sempre quis falar sobre um pouco de tudo, mas eu me sentia uma idiota falando sobre moda. Eu sempre achei que os outros falavam melhor sobre moda do que eu, e eu já tentei falar sobre moda algumas vezes, porque eu achava que era isso que era ser blogueira nos primórdios. Isso a gente tá falando de 12 anos atrás. Então, quando tinha esses eventos, eu sempre me sentia underdressed, sabe? Tipo, as pessoas estão muito melhor bem vestidas do que eu. E isso, com o passar do tempo, me afastou muito desse universo todo. Sempre me colocou numa posição de você cria conteúdo, tem algumas pessoas que gostam, mas você não faz parte disso daqui, isso daqui não é você não combina com isso daqui. E eu, por muito tempo, acreditei nisso. E aí eu fui parando de frequentar eventos, fui parando de me conectar com outras pessoas e fui ficando até mais solitária nessa criação de conteúdo, mesmo que quando era só escrita, porque eu realmente achava que, sei lá, eu tava fazendo e tava dando certo porque eu tinha sorte, não porque era bom. Doido, né? Como a gente se sabota e como somos nós os maiores sabotadores da nossa vida. Tipo, sabe, eu achava que era só um pensamento, mas é um pensamento que eu carreguei comigo por muito tempo e que levou sei lá quantos anos pra eu tirar isso e falar, não, vem cá, a senhora sabe se vestir bem sim, seu estilo é esse aqui, não tem nome, mas você sabe o que você gosta e arrasa, vai, tá linda. Temos um Me Ajudou aqui, que eu amo quando vocês dão esses feedbacks, porque eu acho que é sempre bacana saber o resto da fofoca, né? Então, se eu já li algum pedido de conselho seu e te dei um conselho e você fez algo sobre, sabe, tipo, tomou alguma iniciativa ou não, pode me mandar pro podcastmix@gmail.com um hashtag Me Ajudou, para eu saber e a gente lê aqui juntas essa devolutiva. Oi, Mi, tudo bem? Não consegui achar o e-mail que eu tinha te mandado antes, mas espero que você lembre desse conselho. Eu sou a menina que te escreveu para pedir conselho sobre o meu trabalho. Trabalho numa universidade grande dos Estados Unidos e a minha chefe péssima me prometeu aumento por 1 ano e nada aconteceu. Foi até um episódio que você trouxe a Letícia. Lembro sim que ela deu um conselho ótimo, tá certo. Pois bem, conversei com a minha chefe. Ela continuou dizendo que tinha muita burocracia, que estava complicado, etc, etc, etc. Quando eu a pressionei para pelo menos mandar um e-mail formalizando esse aumento, ela disse que não se sentia confortável.
Paralelo a isso, eu já estava aplicando para algumas vagas, mas queria algo melhor do que eu já tinha. Eis que eu consegui, arrumei um trabalho em uma universidade melhor ainda, 20% de aumento e agora serei sênior. Quando pedi a demissão, ela ficou chocada. Afinal, eu estou com um projeto grande nas costas e ela não sabe fazer nada sobre isso. Mas é engraçado como quando você pede demissão, as coisas simplesmente acontecem. O chefe dela me ligou imediatamente para me perguntar o que eles precisariam fazer para eu ficar. Nada vai me fazer ficar depois de tudo. Então, fica aqui 2 aprendizados que eu tirei de tudo isso. 1. Precisei esperar 4 meses para conseguir a vaga dos meus sonhos. Que bom que eu não desisti. 2. Lealdade a empresas não te leva a lugar nenhum. Priorize a sua felicidade. A gata hablou e hablou. Bonito. É isso. É isso. Sempre recebo pedidos de conselho em relação ao trabalho, falando de, ai, nossa, mas meu trabalho é tão legal, nossa, meu chefe é tão bacana, ele tá me prometendo isso há tanto tempo, será que eu confio e não? Aqui, ó, ela conseguiu um emprego melhor, os caras agora que sabem que ela tá saindo, querem dar um jeito de fazer ela ficar, é aquela coisa, né? A gente só dá valor quando tá perdendo ou quando já perdeu, então eu fico muito feliz por você, muito mesmo, que teve aí aprendizados ótimos, agora é sênior e vai ganhar mais dinheiro numa universidade melhor. Não podia ficar melhor. Eu amei. Muito feliz por você. E pro nosso Me Ajuda, eu vou pegar uma DM que veio lá no @mixt.podcast, que é o Instagram, né, do podcast, do Mixt. Se você ainda não segue, siga lá. Vocês podem me mandar os pedidos de conselho por lá também. A gente sempre troca uma ideiazinha através das caixinhas de pergunta, mensagens, enfim. Vocês mandam direct, eu respondo. Vamos lá. Oi, então, me reconheci bissexual já adulta e foi muito difícil eu mesma aceitar e lidar com isso porque a minha família é muito religiosa e tradicional. Então eu contei pra minha mãe, que me apoiou e me ajudou a viver a minha vida. Mas decidi que só contaria ao meu pai quando eu tivesse uma pessoa especial que eu tivesse certeza que queria ao meu lado e que quisesse apresentar pra minha família. Enfim, esse dia chegou. Eu moro fora, então tentei fazer esse momento de contar pro meu pai por telefone. Só que ele encarou muito mal. Disse que não consegue acompanhar isso por ser de outra geração, que eu fui criada de modo muito liberal e que pra mim tudo é normal. Ele não quis nem ouvir a palavra namorada e até não sabe nem o nome dela, não sabe absolutamente nada sobre ela ou a família dela. Acontece que já moramos juntas e estamos prestes a fazer um visto de união estável. Enquanto o pai e a irmã dela vão até escrever carta para imigração em nosso favor, o meu pai nem sabe de nada e percebo que ele está até evitando ligações para falar comigo à distância, com medo de mencioná-la a qualquer momento. Ele fica muito nervoso e muito desconfortável na maioria das vezes, desde que eu falei isso para ele lá em abril. Tenho minha mãe e pessoas da família que me apoiam, e meu pai me apoiou em muitas coisas durante a minha vida, como me apoiou a morar fora, por exemplo, mas ainda sofro por ele se distanciar tanto de uma parte tão grande e especial da minha vida. Quero levá-la ao Brasil, mas não sei como fazer. Provavelmente vou ter que apresentá-la como amiga para a maioria da família. Não queria ficar vigilante nem preocupada 24 horas em me esconder e onde eu posso ser vista com ela ou não. Queria que ela se sentisse acolhida pela minha família, mas não queria ter que ouvir comentários ou retaliação e comportamentos ofensivos. O que você faria? Entre parênteses, eu já faço terapia, mas ainda tenho dificuldade de decidir o que fazer nessa situação. Olha, o que eu faria, eu acho que eu... Sobre seu pai, primeiramente, né? Assim, vai ter muita gente que pode olhar torto, falar, fazer fofoca e tal, mas daí vai até, né, coisa de você se perguntar quanto disso realmente te impacta, porque se pra você o pior disso tudo é só o seu pai, foda-se o resto. Então, você não precisa apresentar como amiga, apresenta como namorada, mas saiba que as pessoas podem, sim, fazer comentários ruins, porque as pessoas são cruéis mesmo, elas podem olhar torto pra você, podem te ignorar de alguma forma, você provavelmente vai ter um filtro muito grande aí de pessoas que vai simplesmente deixar de fazer parte da sua vida, isso acontece infelizmente, mas como tudo na vida, antes de você pensar no que vai acontecer caso você apresente ela como namorada, pense você, se você tá disposta e pronta para receber todos os tipos de resposta das pessoas. Sabe aquela coisa de tipo, a gente só pergunta o que a gente tá preparado pra ouvir? É meio que isso assim, porque eu acho que
nesse caso todo, não diz respeito aos outros e ao que eles vão achar ou não do seu relacionamento. Diz respeito a como você vai lidar com essas outras pessoas, talvez que você goste, que você tenha um carinho, mas que vão, de alguma forma, te frustrar pela resposta delas ou pela falta de respostas, ou enfim. Então, eu acho que pensa em você, sabe? Em você e na sua namorada, hein? Tipo, o quanto isso faria sentido pra vocês, o quão importante é falar sobre isso pra todo mundo, ou não, é mais pro seu pai. E eu acho que o seu pai, ele precisa de tempo, já tá convivendo com muita coisa, né? Do tipo, ele já tem uma filha que mora fora e que o contato é diferente e ele já não te conhece mais tão bem quanto, porque quanto mais tempo a gente fica longe dos pais, menos a gente conhece um ao outro, assim, eu sinto. A menos que a gente faça um esforço muito grande pra tentar keep it up ali com tudo que tá acontecendo na vida deles e tudo mais. Então, eu acho que talvez ele pense que ele tá deslocado, que ele não te conhece mais e além de ele não se sentir confortável, talvez ele tenha vários medos na cabeça, sabe? Ele quer que você esteja segura nesse lugar que você tá morando, que é longe dele, que ele não consegue te dar essa segurança. Então, são muitas questões. Eu acho que com ele é um papo que vocês têm que ter só você e ele, sabe? Bem sincero, de olha, eu tô feliz, ela é assim, ela é assado. E ele também precisa criar momentos e memórias com essa pessoa, né? Com a tua namorada. Ele não conhece ela, ele não sabe a índole dela, ele não quis saber até o momento, mas eu acho que isso tudo também ajuda o fato dele tá tão, sabe, nariz torto pra isso, assim. Eu acho que o tempo ele ajuda demais. O teu pai te vê ali no Brasil e eu tenho certeza que ele vai dar vários braços a torcer. Então acho que você mostrar pra ele que nada mudou, sabe, na sua relação com ele e que você continua feliz e que você, tipo, tá sendo ajudada pela família dela e tudo mais. Compartilhar isso, mesmo que ele não queira ouvir, vai aos pouquinhos entrando na cabeça, sabe? Aos pouquinhos ele vai ver, nossa, minha filha realmente tá feliz, realmente ela tá bem, nossa, que bacana e tal. E meio que o fato da pessoa que você tá se relacionando ser uma mulher vai ficando tão pequeno, ele vai passar a gostar de quem você é porque você está com uma pessoa boa ao lado e talvez passe a gostar dela por ela ser uma pessoa do bem. Então, o que eu te diria é paciência, muita terapia que você já tá fazendo. E quanto às outras pessoas, é se perguntar se você quer ter essa indisposição com elas, muito provavelmente, ou não. E é isso. É isso que eu faria. Complicado, né? Mas se vocês realmente forem pro Brasil e se, enfim, tudo isso rolar, e se você continuar falando com seu pai, vai falando aos poucos, sabe? Mesmo à distância, assim, vai falando, contando uma história ou outra. Eu e fulana, normaliza ela. Fala o nome dela pra ele, sabe? Nas mensagens que você manda. Eu e fulana hoje fizemos esse almoço. Pá! Ó, tá aqui a foto. Eu e fulana visitamos esse parque. Olha que parque mais lindo, pai. Eu e fulana compramos isso daqui. Nossa, tô muito feliz por isso. Vai deixando ele fazer parte. E vai falando com normalidade sobre ela, sabe? Nossa, os pais da fulana estão me ajudando com o visto. Não sei o que faria sem essa ajuda. Muito bacana da parte deles, né, pai? E é isso. Eu acho que a gente às vezes tem que se fazer um pouco de louca também. Falando isso pra ti, eu lembrei muito do que eu fiz, assim, porque... E não em relação a isso, mas o meu pai, eu sempre achava que ele não... Sei lá, meu pai não lembra de mim, porque ele não me manda mensagem, tal, mas eu também não mandava. E aí eu comecei a mandar várias mensagens e compartilhar mais da minha vida. E às vezes até o prato de comida que eu fazia, que era uma coisa que eu não tava acostumada a mandar pro meu pai, sabe? Eu podia mandar pra minha mãe, que também gosta de cozinhar e tal, mas pro meu pai... E eu comecei assim, quer saber? Sou sua filha, eu vou compartilhar tudo sim. Aí eu falava tudo. Pai, comprei isso daqui. O que você acha? Nossa, olha que legal esse filme que eu assisti. Li esse livro, não sei o quê. Fui mandando. Hoje em dia, a nossa relação é 1000 vezes melhor. Ele me liga, ele manda mensagem, eu mando as coisas pra ele. E simplesmente foi porque eu fui permitindo ele fazer parte dessa minha vida. Que eu até então achava que não faria sentido ele fazer parte.
porque a gente não tinha essa intimidade. Mas eu fui criando esses momentos, eu fui criando isso, fui mandando mensagem até ele meio que dar o braço torcer dele, até ele também mandar as coisas dele, até ele ver que tô bem, tô feliz, tô fazendo as minhas coisas, ele começar a entender mais sobre o meu trabalho. Isso era uma coisa também que eu ficava, não vou ficar falando do meu trabalho porque meu pai não entende. Agora eu falo sim, mandei foto do grupo inteiro lá da Escócia e falei, olha, trouxe essas meninas todas do Brasil pra fazer um intercâmbio comigo, não é legal? Desse jeito. E aí ele, nossa, que bacana, que interessante, minha filha, muito legal. Senão ele ficava achando que eu só fazia foto pra internet, entendeu? Então eu acho que com tudo isso que eu quero falar, às vezes é a forma que a gente olha para as coisas também. Além de, claro, a forma que o outro tá nos tratando e tudo mais. Mas nesse caso, com experiência própria, eu diria para você ter um pouco mais de paciência com ele, colocar ele mais nas coisas, fazer ele participar mesmo na marra, entendeu? Mandar foto, mandar vídeo, mandar mensagem, falar o nome dela, pai é essa daqui, pai não sei o que, não sei o que. E é isso, tá bom? Então tá bom, espero que tenha sido um bom conselho. Se as coisas mudarem, enfim, se tiver qualquer novidade, manda um hashtag me ajudou, porque eu quero saber muito o desenrolar dessa história. Tô torcendo aqui por vocês. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de avaliar o podcast aqui no Spotify, isso é muito importante. E também de compartilhar com alguém para que o Spotify entregue mais dos conteúdos e dos episódios para as pessoas aqui na plataforma, para que novas pessoas também conheçam o podcast e quem sabe, né, amigas, em 2025 a gente consiga fazer esse podcast monetizar. Seria o meu sonho. Precisamos de mais e mais ouvintes, mas até lá, se você quiser apoiar o Mixed, é no apoia.se/Mixed. Conto com você, conto com o seu apoio e a gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixed Feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo e tchau!